Peraí. Ali entrou outro. Boa noite a todos, então, todos e todas que nos acompanham aqui nessa live de hoje. Hoje tenho o prazer aqui de receber o Dr. Jorge Alfredo Arévalo, que é professor de Direito Internacional da Universidade de Córdoba, juiz civil e comercial na cidade de Córdoba, na Argentina. Dr. Jorge, um grande prazer recebê-lo. Hoje vamos falar aqui sobre acordo de cooperação internacional entre países, especialmente aí, algumas peculiaridades, né, dentro dessa relação entre Brasil e Argentina também, e reflexos penais, né? Professor, grande prazer recebê-lo e boa noite. Boa noite, muito obrigado pela invitação. Como a gente que participa pode escutar, eu não falo muito bem, tenho algumas deficiências em portunhol. Eu vou tratar de falar o mais pausado para que a gente possa compreender e, principalmente, vou tratar algumas questões, vou ter que falar somente em espanhol para ter certeza do que eu estou falando. Em primeiro lugar, agradeço a invitação e queria falar de que eu sou juiz civil na Argentina, da primeira instância, mas também dou aulas de Direito Internacional Privado, então tenho alguns conhecimentos de cooperação internacional e por isso, principalmente, algumas questões que eu posso falar. Você quer que comece já a falar da cooperação e do tratado? Professor, perfeito, né? O senhor já deu uma prévia aí do teu currículo e das tuas atividades, né, na Argentina, bastante interessante até para que as pessoas te conheçam, né? Hoje vou falar aqui basicamente só sobre o que nós vamos falar, daí já lhe passo a palavra, professor. Hoje o assunto, né, cooperação internacional entre países e seus reflexos penais, foi o tema que nós escolhemos para tratar hoje aqui, né? Isso dentro do Brasil, pelo menos, existe uma grande inovação, principalmente com relação à questão do auxílio direto entre países. Isso é relativamente novo no Brasil, essa realidade. Então, principalmente em matéria penal, a tua área é mais na área de civil, direito civil. Então, essas situações a gente vai tratar essas peculiaridades, essas diferenças ao longo da nossa live aí, tá certo? Tá bom. Então, tá bom. Pode começar, professor. Estamos aqui hoje para aprender contigo mesmo. Por favor. Bem, muito obrigado. Então, eu primeiro vou falar que a matéria de extradição é o âmbito da cooperação internacional em matéria penal e na Argentina, pela estrutura governamental, da estrutura do país, é uma questão que é competência do Justiça Federal. Na Argentina, a gente tem duas estruturas judiciárias. Cada tem uma estrutura que é a estrutura federal, que é um poder judiciário que depende do Estado, da nação Argentina, e outra estrutura
judiciária, que é a justiça ordinária, que é o poder judiciário das províncias. A questão de extradição é uma questão que é competência de poder judiciário da nação, porque tem direta vinculação com questões de soberania, segurança nacional, ordem público. Então, a mais disso, tem também outra diferenciação na matéria legislativa. Si bien Argentina es parte de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que tiene obligación de que, o genera responsabilidades de los compromisos asumidos por o Poder Ejecutivo o administrador del Estado, tiene una estructura especial na incorporación de los tratados. Principalmente a questão que a gente pediu que eu falara é um tratado bilateral que firmou o Estado do Brasil com o Estado da Argentina em enero de 2019. Mas eu acho por a questão de câmbio ou troca da estrutura governamental e também por a linha ou ideologias políticas de mudança, tardou. No junho deste ano, de 2020, recién tuvo intervención o Senado da Nación y aprobó ese tratado y remitió a Cámara de Diputados, porque Argentina tiene duas câmaras legislativas e tem que as duas câmaras aprovar para elevar a Poder Judiciário. Então, esse acordo, tratado bilateral, não tem vigência atualmente. Mas, entre Argentina e Brasil, tem um tratado que é muito velho, de 1967, entre Argentina y Brasil, que después tem una modificación. Ese fue el tratado vigente hasta ahora con a nuevo convenio o acuerdo. Mas, en Argentina, con la idea y una cuestión que gira y que yo acho que en todas las áreas do direito é a necessidade de cooperação em áreas para favorecer e com a ideia de gerar melhores estruturas e melhor consenso nos estados e principalmente nos estados vecinos como o Brasil. En 1997 dictó una ley de cooperación internacional en materia penal. Uma lei interna que regula todos os aspectos e tem principalmente a finalidade de estabelecer os mecanismos de cooperação. Se você vê ou tem em conta a problemática da diferença das fronteiras e soberania, geralmente generou nos poderes judiciários e principalmente as primeras instancias o primeros graus, uma falta de conhecimento ou aplicação direta das estruturas convencionais ou esta carga ou obrigação de cooperação. Então, todo esse pensamento começou a mudar e começou a gerar-se uma carga nos juízes de instaurar a consciência da necessidade de cooperação. Então, esta lei que estabeleceu um marco geral com independência dos tratados bilaterais ou convenções internacionais que a Argentina firmara. Esta lei, em princípio, é complementária de cualquier otro tratado o convención,
sirve para interpretar a convención o tratados y actúa o tiene una aplicación subsidiaria. Entonces, a todas aquellas cuestiones que no sean completadas o tratadas por algún acuerdo bilateral, se completan con esta ley. Más, ten especialmente está prescrito su carácter subsidiario. Si tiene acuerdo bilateral o tratado internacional específico, prevalece sobre la ley. A más de eso, Argentina tiene con Brasil una, en materia como en o marco da integración, do proceso de integración do Mercosur, tiene una decisión de 1998, a decisión 14, onde los estados, parte de los estados originarios do Mercosur, celebraron un acuerdo también sobre materia de extradición, y por la decisión 15 del mismo año se extendió a aplicación a los estados adherentes o afiliados do proceso de integración do Mercosur. Na estructura tanto da lei geral argentina, o decisión o acuerdo do Mercosur y o tratado o convención, proyecto de tratado bilateral para Argentina a un proyecto, tienen mismos parámetros o objetivos. Tienen principalmente como objetivo establecer mecanismos de extradición para posibilitar una actuación, persecución y, en su caso, sanción conjunta, y que los traslados de las personas saliendo de las fronteras de un país a otro provoque a falta de aplicación de pena. En esta convención tiene algunas diferencias. Por ejemplo, la ley federal tiene como uno de los requisitos de aplicación del proceso de extradición, que a gente tiene que tener una pena mínima de 1 año para que posibilite el proceso de extradición. Más, en el tratado bilateral firmado con Argentina y Brasil, ese plazo se eleva a 2 años, que tiene una pena mínima de 2 años. No caso de que el pedido fuera feito para cumplimiento de la pena, tiene que quedar un periodo menor o próximo a 1 año. También tiene un proceso, una regulación que yo acho que es una cuestión interesante, y que o problemática principal es la regulación de aspectos materiales. No solamente a extradición pasiva, que es a principal interés que pueden tener los dos estados, tiene algunas regulaciones específicas de que todo o material o bienes pueden ser pedidos si son bienes o material adquiridos pela comisión de delitos, que generalmente son delitos económicos los que pueden tener este interés, y o también aquellos documentos y materiales que sean requeridos para, como material probatorio. Tienen que tener presente que en estos procesos a extradición tiene que ser principalmente basada en delitos comunes. No tiene que tener alguna intervención con delitos de naturaleza política, delitos perseguidos por otros mecanismos, como mecanismos de terrorismo, derechos humanos. O límite de intervención cuando
el pedido de extradición afecte a soberanía, seguridad, orden público, y también puede ser una de las cuestiones que interese como una forma de verificar y frenar todas aquellas cuestiones que en el marco tanto Brasil como Argentina, en todo este proceso de humanización, protección de los derechos humanos. Perdón, como advierten, con el transcurso de la explicación voy cambiando al español, pero cuesta un poco. Bien, entonces, el rechazo también puede encontrarse con fundamentos en cuestiones como cuando el pedido tenga alguna cuestión vinculada con la aplicación de una pena de muerte o tortura. Entonces, mientras se haya asegurado estas cuestiones de protección, sí, ahí justo veo que estoy leyendo que están haciendo como consulta. La finalidad es eso, es proteger estas garantías constitucionales que, a pesar del problema principalmente idiomático, tengo posibilidad de conocer alguna cuestión, he podido acceder un poco más a legislación brasilera, y sé que tiene mismos principios de garantía de derecho de defensa, asegurarse, que se asegure la intervención, evitar también que la persecución o el delito que dio fundamento al pedido de extradición se base en cuestiones de discriminación de sexo, religión, nacionalidad, opiniones políticas, en este mismo marco del cumplimiento de las garantías, efectuado el pedido ante la autoridad en el sistema argentino, existen como tres grandes pasos o tres grandes mecanismos. Una primera etapa administrativa, donde se hace el pedido y se solicita, se inicia el trámite de extradición. Entonces, en ese pedido, en ese trámite, se van a verificar el cumplimiento de las condiciones, como la que nombramos recién, eso de que la pena tenga que ser de 2 años, que si es el pedido de ejecución, la documentación. Generalmente, a pesar de la proximidad y esto de hablar un idioma o entendernos, a pesar de la diferencia de idioma, sí o sí se requiere la traducción, porque los organismos intervinientes en principio no serían técnicos en el idioma, entonces sí o sí tiene que venir traducido. Verificado y cumplimentado todos estos recaudos y requisitos, se daría inicio a lo que es la etapa jurisdiccional. En principio, el juez competente para intervenir sería aquel juez donde la persona estaría residiendo o donde estaría, porque Argentina tiene no existe un solo juez federal, sino que están ubicados y focalizados, distribuidos regionalmente. Entonces, ese va a ser el juez competente, ahí se dará la posibilidad de verificar y esto de tener en cuenta la nacionalidad de la persona, si la persona se encuentra o no cumpliendo un proceso previo, si este mismo delito puede ser perseguido o juzgado y condenado por nuestro país, y en eso también existe un plazo. Desde el momento que se inicia el proceso, esta persona es detenida, pero también en cumplimiento de las garantías constitucionales. Esta detención no puede superar lo que sí se establece y se ha ampliado un plazo para el traslado de la persona, que se amplió, existe un plazo mayor y una posibilidad de requerir. Y en este mismo marco, resulta interesante que también, por el mismo proceso de la pandemia mundial que nos aqueja,
el 25, ahora en junio pasado, se dictó una reglamentación específica del Ministerio de Cancillería, donde se prolongaron todos los plazos de este traslado. Porque conforme tanto la ley marco o el tratado, vencidos los plazos, la persona debía ser puesta inmediatamente en libertad y ahí se generaba un trámite, un cuestionamiento de frente a un nuevo pedido, cómo generarlo y cómo tramitarlo. Pero conforme esta resolución interna, estos plazos se ven prorrogados con la única salvedad que el país requirente, que es decir, por en el caso que nos interesa, asegure y gestione todos y cada uno de los mecanismos para asegurar un traslado seguro y en cumplimiento de todas estas pautas y mecanismos de protección de la salud de las personas. Este pedido de extradición puede ser rechazado. Existen dentro de estas causales que enumera este tratado, existen causales por las cuales el sistema puede pedirlo. Ese rechazo del pedido puede ser, más allá de que tiene que ser comunicado, puede ser recurrido, pero en el caso nuestro y conforme esta división de poderes judiciales, el recurso o el cuestionamiento iría directamente a ser presentado en la Corte. Sería el máximo tribunal nacional. En el mismo marco de esto, cualquiera de estos conflictos, inclusive esta negativa, se han previsto mecanismos de solución o alguna otra forma de acceder o llegar, y también es como una forma de los mecanismos previstos en el proceso de Mercosur. Acá también se repite esto, como que en primer término deberíamos tender a negociaciones directas de naturaleza diplomática para verificar y solucionar y ver cuál es el motivo del rechazo y cuáles serían los mecanismos para poder avanzar si fuera firme y existiera este principio. Otra de las cuestiones también interesantes a resaltar es que en este marco, originariamente todo lo que hacía cooperación fue mudando principalmente con la intervención de los mecanismos diplomáticos como mecanismos tradicionales. Pero en la actualidad y frente a la figura ya que tuvo su origen en las primeras convenciones de La Haya, la figura de la autoridad central. La figura de la autoridad central sería una figura que está establecida y acordada, que en el caso de Argentina sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería Cancillería. Es como un organismo intermedio que permite y agiliza todo este mecanismo, su intervención, agiliza todo lo que hace en materia de legalización y autenticación, se suplirían todas esas cuestiones porque su intervención. ¿Y en cuál es esta agilidad? Que el Estado requirente se debería comunicar con su autoridad central y la autoridad central del país se comunica con su par del otro país, con la autoridad central del país requerido, y estos agilizan los trámites de comunicación porque la autoridad central del país requerido es el que se encarga de dar apertura y manejar todo lo que hace a la tramitación de esa etapa jurisdiccional. Concluidas las dos primeras etapas, sacando esta etapa administrativa y habiendo concluido esto, siendo el caso que dejamos de que se hiciera lugar todo el proceso de extradición, empieza de nuevo una última etapa que es toda la etapa que hace al traslado de la persona. Ahí, en materia de cooperación, también está la problemática de los gastos y costos.
Entonces, en general, siempre se ha establecido en materia de cooperación que los gastos y costos extras deberían ser a cargo del requirente. Pero en estos acuerdos, como la finalidad es la cooperación y tener certeza de asegurar la persecución y sanción de estas actividades delictivas, se establecen como mecanismos como hasta desde que ha sido detenido, desde que se pidió que se detuvo a la persona y que fue puesto a disposición, se hace cargo un Estado, y el traslado desde que ha sido puesto a disposición hasta la presentación del tribunal requirente sería cargo del otro. Es como una manera de simplificar y agilizar estos costos. Dentro de esto, esta intervención de la autoridad central, también nosotros hablamos específicamente de la extradición, pero la cooperación y también en materia de esta actividad hace a materia probatoria y a la recepción de documentos, porque teniendo en cuenta esta protección de estas garantías y derechos constitucionales, la detención o pedido de traslado a los fines de ser juzgado, todas esas cuestiones requiere una gran actividad de traslado de documental y actividad probatoria. Entonces ahí también, si bien no es propio, se ha establecido todo un entramado de mecanismos para agilizar y asegurar. En la ley marco de la Argentina, que completaría este tratado bilateral, también existe un procedimiento, existe una regulación específica de estructuras que sirvan a cooperar. En el caso específico, también en materia penal, hay dos cuestiones que hacen a todo el proceso de investigación y formulación, y en eso puede intervenir o en los juzgados de instrucción, de acuerdo a las leyes procesales internas, o los ministerios públicos, el fiscal. Entonces, en ambos casos se han estructurado y se han establecido mecanismos y medios para generar y favorecer estos procesos de cooperación, y principalmente estos procesos porque, como dijimos, lo que tratan de protegerse es en los mecanismos de impunidad. Entonces, en base a eso sería un pequeño esquema de lo que nosotros tenemos en esta materia. Tá ótimo, professor. Muito bom. Teu portunhol tá perfeito aí. Deu para compreender 100%. Tá certo? Interessante, né? Algumas considerações que o professor fez aí, no sentido de que na Argentina já existe uma legislação penal específica, né? Regulando a cooperação internacional. Hoje, no Brasil, nós não temos isso. Né? A gente tem a partir de 2015 apenas, formalmente, através do Código de Processo Civil, que a gente tem aí o Instituto da Cooperação Internacional prevista, mas em matéria processual penal, não. Né? O Código de Processo Civil ele está sendo aplicado subsidiariamente no Brasil, nesse sentido, juntamente com os tratados internacionais, obviamente, né, que existem. Aí o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça que temos aqui, e portarias do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, algumas regulamentações de cunho administrativo, mas a gente não tem uma legislação penal. E por isso que as discussões que temos aqui, professor, no Brasil, elas são um pouco diferentes por conta dessa ausência, essa lacuna legislativa em matéria criminal, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Até puxando também o gancho da pergunta que o professor respondeu aí, dentro da pergunta que foi feita, né?
só queria mandar aqui um abraço para algumas pessoas que entraram, né? Doutor Giordano Reck, doutora Mirtes, doutor Eduardo Pacelli, doutora Carla Tortato, doutor Felipe também, que está aí nos acompanhando, mas só, né? Não dá para a gente manifestar aí todas as pessoas, mas obrigado pela presença de todos aí que estão nos acompanhando. O assunto é muito importante, o assunto é relevante demais, porque hoje, com relação à cooperação internacional e reflexos penais, com a internacionalização de crimes que nós temos, cada vez mais os estados, os países vão fazer uso dessa cooperação internacional, né? Quando a gente vai falar, principalmente isso é lembrado bastante em delitos econômicos, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, mas isso é bom ressaltar que isso pode ser utilizado para qualquer tipo de delito, né? A gente tem histórico aqui de crimes ambientais que foram cometidos, então animais silvestres que são levados aqui do Brasil para outros países, você, através da cooperação internacional, você consegue, em alguns casos, até recuperar esse animal, muito embora com o tempo que demora ainda, infelizmente, a cooperação internacional não é possível se recuperar esse animal com vida, mas a gente consegue, de várias maneiras, atuar, né? Os países conseguem atuar nesse sentido. Então é importante, né? Só a gente, eu quero só pontuar alguns aspectos bem específicos e relevantes que para o professor até perceber a problemática que existe no Brasil e a discussão que a gente tem aqui com relação a isso, né? Justamente pela ausência de lei, né, em matéria penal específica com relação a isso, né? Então, em níveis de cooperação estrangeira, em matéria penal, né, eu posso mencionar 3 níveis específicos, né, que são os atos meramente instrutórios de produção probatória, que os países vão fazer, vão ter essa necessidade especificamente. Atos, no segundo nível, atos que podem atingir bens patrimoniais, inclusive aí sob o risco de se gerar um dano irreparável, então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. E no terceiro nível, a própria extradição, né? A extradição em si. A implementação desses 3 níveis de cooperação internacional, ela se dá dentro de 3 possibilidades específicas, né? Que é a execução, a homologação de sentença estrangeira em território nacional, a carta rogatória e agora, no Brasil, o auxílio direto. O que vem a ser o auxílio direto, né? Que está previsto agora, surgiu no Brasil em 2005, mas passou a ser regulamentado de maneira mais completa em 2015 no nosso CPC. O auxílio direto, né? Ele é um instrumento usado para facilitar a realização de atos internacionais entre países, né? Obviamente, e se caracteriza pela ausência de formalidades específicas que a gente tem dentro da carta rogatória, por exemplo, que precisa de uma autorização do nosso STJ, né? Para dar lá o exequatur para cumprir aquela carta rogatória aqui dentro do território nacional. Então, o auxílio direto é uma solicitação feita para realizar determinada diligência, eventualmente ouvir uma testemunha ou solicitar informações acerca de um processo que tramita fora do Brasil, né? Da mesma forma, o Estado estrangeiro vai fazer essa solicitação através do auxílio direto, né? Sem a necessidade daquela formalidade jurisdicional que a gente tem em muitos casos, que, claro que é um pouquinho mais demorada, né? Só para esclarecer isso também, né? Como é que é feito esse procedimento? Esse procedimento ele é feito através de autoridades centrais, né? Essas autoridades centrais, os tratados internacionais têm essa previsão, né, professor? A gente tem cada país com uma autoridade central e essa autoridade central ela recebe as solicitações de auxílio direto e as cartas rogatórias, etc. Todos os pedidos internacionais são recebidos no Brasil por essa autoridade central. A diligência é cumprida, delegada pela autoridade central para o juízo competente dentro do Brasil.
e depois a autoridade central encaminha a diligência, a informação, ou seja lá, né, a solicitação que tenha sido feita após esse exame de admissibilidade, vamos dizer assim, um exame meramente formal, sem entrar no mérito da solicitação em si, né? Da mesma forma, né, os países estrangeiros também têm essa autoridade central. Isso foi convencionado para que se facilite, né, as comunicações. No Brasil, professor, a gente tem aqui como padrão, isso foi previsto, o nosso Código de Processo Civil é novo, né, ele é de 2015, relativamente novo. Então, ele estabeleceu como padrão o Ministério da Justiça, como autoridade central específica, né? Dentro do Ministério da Justiça, a gente tem um departamento, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, DRCI, foi criado em 2004, justamente para centralizar todas essas emissões de auxílio internacional, todas as solicitações, envios de carta, né, rogatória, etc., para organizar isso e estabelecer um contato próximo entre as autoridades centrais dos diversos países. O interessante aqui, eu não sei se na Argentina é assim, professor, mas aqui no Brasil a lei estabelece como padrão ser o Ministério da Justiça, a autoridade central, mas não é obrigatório que seja somente o Ministério da Justiça. Então, a gente tem alguns tratados internacionais. O Ministério Público Federal, como sendo autoridade central. Em outros casos, em outros tratados, a Advocacia Geral da União. Então, só a título de exemplo, né, o Ministério Público Federal, autoridade central, na Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro. Não sei se na Argentina é assim, professor, ou existe uma autoridade central única. Como funciona isso aí? Na Argentina, a autoridade central depende sempre parte do Cancilleria, o Ministério de Relações Exteriores, mas também, como é uma grande estrutura, geralmente a cooperação em alguns aspectos são sindicados ou designados pessoas concretas que você tem a referência, por exemplo, se é cooperação penal, se é cooperação civil, mas geralmente como autoridade geral é o Ministério ou Cancilleria. Mas tem algumas questões que tem uma pessoa designada pontualmente para isso. Depois do êxito e bom resultado que deu a instauração da autoridade central nas convenções da Haia, e também o que seguiu o OEA através das distintas convenções, é um instrumento muito útil e muito prático porque, como você diz, agiliza y centraliza a tramitación, porque antes, con todo trámite judiciario y después diplomático, complicaba mucho a intervención. Por exemplo, uma coisa que eu esqueci mientras eu falava, que também este interesse de assegurar a cooperação está plasmado na convenção e na lei, que se o pedido de extradição tem alguma deficiência nas formas, se otorga um plazo para subsanarlo. No se rechaza directamente como muchos años atrás generalmente se hacía. Alguna deficiencia se establecía el rechazo. Actualmente se generan estos mecanismos. Y la intervención de la autoridad central, en muchos casos, va a simplificar esto, porque este mecanismo y esta práctica de su intervención hace que las menores deficiencias en forma sean subsanadas
mientras se están comunicando entre las autoridades centrales. Es decir, que cuando ya se vaya a formalizar, ya no exista más eso y no existan demoras. Por eso, en Argentina sí existen para algunos puntos, que era la pregunta, personas determinadas, pero sí o sí forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Maravilha, tá certo. Uma das discussões que temos aqui, né, com relação a esse auxílio direto, até pela ausência de regulamentação em matéria penal, processual penal específica, a gente tem, professor, um projeto de lei do novo código, o nosso Código de Processo Penal é da década de 1940, né? Então claro, ele já sofreu diversas alterações e emendas, mas ele é um código ele é um código defasado, obviamente. Existe um projeto do novo Código de Processo Penal que tem um capítulo específico de cooperação internacional. Então, enquanto a gente não tem esse trâmite da lei processual penal nova, a gente tem que lidar com alguns problemas, né? Então, hoje, se demanda uma celeridade muito grande nessa cooperação internacional para a realização dos atos processuais, né? Acredito que um dos grandes problemas que temos, né, a dificuldade e a morosidade para a realização desses atos fora do território nacional, claro, a dificuldade óbvia de encaminhamento de comunicações, etc., e demanda que cada país tem dentro do seu sistema judicial, mas há uma série de tratados hoje sendo firmados no Brasil, pelo menos, consagrando auxílio direto como regra, né? Se isso vem sendo feito apenas sob o ponto de vista e prevalecendo a celeridade e a eficiência, sem observar garantias processuais que temos que ter a observação disso, isso gera um alto risco, né? Vem gerando um alto risco. E eu posso citar, professor, alguns exemplos de julgados, né? Vou falar só de um julgado aqui, do STJ, muito recente, né, da lavra aí da ministra Laurita Vaz, que decidiu, foi encaminhada uma carta rogatória, veja, professor, foi encaminhada uma carta rogatória através do acordo de cooperação internacional que existe entre Brasil e França, diretamente para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça encaminhou isso para Vara Federal do Rio de Janeiro, cumpriu o ato, então era uma diligência de bloqueio de bens, condução coercitiva do acusado, do indivíduo acusado, para que ele prestasse esclarecimentos. Então, foi realizada a diligência. Ele foi conduzido coercitivamente para a Justiça Federal, ficou lá por 5 horas, foi realizado o bloqueio de todos os bens dele. Era um delito lá de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, um crime financeiro lá da França. E foi realizado o ato. A defesa dele impetrou um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o tribunal competente. Esse habeas corpus foi negado pelo tribunal, recorreram para o STJ e o STJ disse não. Veja, existe uma diferença entre, muito embora o trâmite seja parecido, entre o auxílio direto, que não vai ser passado pelo STJ, não vai passar pelo STJ, e a carta rogatória, que há necessidade de análise do STJ para proferir o exequatur, que é efetivamente a ordem de cumpra-se dessa ordem judicial emanada por um órgão judicial, né, no estrangeiro. E aí a ministra disse aqui, né, especificamente, e é bem interessante o fundamento dela para diferenciar o auxílio direto da formalidade da carta rogatória, que precisa de uma apreciação judicial específica. Ela vai dizer, vai se manifestar do seguinte sentido: na carta rogatória passiva, que é aquela que nós recebemos aqui, a decisão judicial oriunda da justiça rogante que precisa ser executada no estado rogado, cabendo ao STJ avaliar a legalidade formal do pedido, sem entrar no mérito da decisão estrangeira, para decidir se concede ou não o exequatur, né? Então, ela disse que, ao deferir a produção, o juiz estrangeiro, o juiz francês,
ao deferir a produção da prova requerida por um promotor de Paris, emitiu pronunciamento jurisdicional. Se há um pronunciamento jurisdicional, há necessidade de passar pelo STJ para fazer esse exame, essa análise. Então, é um ato de caráter decisório proferido pelo judiciário francês. Então, veja, se é um mero pedido de informação, uma requisição de uma determinada diligência, o auxílio direto ele pode ser realizado. Mas se há um ato decisório proferido por uma autoridade jurisdicional estrangeira, há necessidade de se passar pelo STJ. A gente tem um regramento aqui que estabelece isso. Isso, claro, isso traz uma burocracia grande à questão da cooperação, porque o trâmite no STJ vai ser mais demorado, né, obviamente, mas vai trazer uma proteção a essas garantias de contraditória e ampla defesa, que esse indivíduo especificamente, segundo a decisão do STJ, não teve. Ainda nesse caso, ainda teve um outro problema, professor, porque o procurador da República, né, o representante do Ministério Público aqui, ele não ficou na audiência enquanto a autoridade francesa interrogava o acusado. Então, o promotor francês lá de Paris, por uma videoconferência, interrogando o acusado, e o promotor do Brasil, que tinha que ficar na sala, ele se ausentou da sala e deixou o ato tramitar sem a sua presença. Isso gerou uma nova nulidade, né, segundo a ministra aqui, no caso concreto. Então, apesar da carta rogatória e auxílio direto conviverem no ordenamento jurídico como sistemas de cooperação internacional em matéria penal, são institutos diversos aqui, né? A gente precisa ter essa noção, ter essa ideia de que a gente não pode simplificar demais determinados procedimentos, e muito mais aqui no Brasil por não termos uma legislação penal. A gente não pode aplicar o Código de Processo Civil sobre os tratados internacionais, né? O Código de Processo Civil ele vai ser aplicado de maneira subsidiária após os tratados internacionais. E o Código de Processo Civil ele estabelece ali a questão do auxílio direto como uma ferramenta a ser utilizada de maneira mais desburocratizada, vamos dizer assim. Mas a gente não pode esquecer que o tratado internacional, nesse caso, ele é uma regra que se sobrepõe à nossa legislação processual civil quando a gente vai falar de questões penais, né, professor? Esse é o grande desafio aqui. Veja, professor, a gente tem uma situação interessante também, né, que é uma experiência que temos aqui em Foz do Iguaçu. É uma cidade, né, o professor sabe, é uma cidade de fronteira que temos aqui, a tríplice fronteira, né, Foz do Iguaçu, Paraguai, Argentina, né? Então, em Foz do Iguaçu, pela situação, que é uma cidade relativamente grande que temos aqui, e pelo alto fluxo de indivíduos ali na Ponte da Amizade, por exemplo, entre Brasil e Paraguai, a questão da cooperação internacional nessa comarca é fundamental. E como fica a celeridade disso, né? Infelizmente, diversos indivíduos, diversos paraguaios, e pelas estatísticas ali, né, que pesquisei, a Justiça Federal, né, de Foz do Iguaçu, mais de 90% dos casos envolvem cidadãos paraguaios. Como que a gente vai trabalhar essa questão, né, da cooperação internacional, né, de contrabando e descaminho de mercadorias, que é o crime mais comum ali, tráfico de drogas também tem muito, mas contrabando e descaminho, mercadorias entrando e saindo, né, nessa fronteira. Lá em Foz do Iguaçu, começou a se criar uma rotina administrativa um pouquinho diferenciada, que é interessante eu comentar. O indivíduo, quando ele é preso em flagrante, obviamente que aí já se estabelece uma das condições cautelares, né, para que ele seja solto, o comparecimento dele em juízo a cada mensal ou bimestral, e aí nesse comparecimento ele recebe as intimações, a citação, quando a ação penal começa, e aí
óbvio, ele fica ciente da necessidade dele apresentar a sua resposta à acusação, de comparecer à audiência de instrução e julgamento, à audiência de suspensão condicional do processo, né? Mas quando o indivíduo não é preso em flagrante, é instaurado inquérito, ou ele paga fiança e sai já para a autoridade policial, que não é possível se estabelecer essa rotina, a rotina que os cartórios lá da Justiça Federal de Foz estão estabelecendo é a seguinte, e é muito interessante isso. É solicitado, quando há advogado no inquérito, que o advogado, de maneira meramente colaborativa, entre em contato com o seu cliente estrangeiro e peça que ele se dirija ao balcão do cartório no Brasil para que ele tome ciência da citação. Caso não haja essa colaboração, eles tentam telefonar para a pessoa e pedir para que ela vá lá. Caso não haja colaboração telefônica, eles encaminham uma correspondência direto para a casa do indivíduo lá no Paraguai ou na Argentina. Também existe um caso, né, que eu vi ali da região de fronteira da Argentina. Caso não seja cumprida a pessoa não compareça ao processo depois de ser intimada pelo correio, aí sim é que a carta rogatória é solicitada via Ministério da Justiça, que é a autoridade aqui competente para isso, e encaminhada para o Paraguai ou encaminhada para a Argentina para cumprimento. Então, assim, são tentativas que não vão surtir efeito de revelia ou qualquer coisa que o valha, mas são tentativas válidas. E a experiência mostra ali que muitos indivíduos comparecem espontaneamente, até porque eles não sabem que isso não tem valor sob o ponto de vista legal, né? Isso vem acarretando uma série de alegações de nulidades, né, processuais com relação a isso. Uma experiência interessante também nessa carta rogatória que é emitida são vários atos processuais que são condensados dentro dessa carta precatória, professor. Isso é interessante se observar, né? Essa carta precatória, então, o indivíduo ele é citado para apresentar, para comparecer à audiência de suspensão condicional do processo, quando é possível. Caso ele não compareça, ele já é intimado na mesma carta rogatória para apresentar a resposta à acusação. Caso ele não apresente a resposta à acusação, já é informado a ele que vai ser nomeado um defensor dativo ou um defensor público para representá-lo. E ele já fica ciente da data da audiência de instrução e julgamento, que já é agendada também, caso a audiência de suspensão condicional do processo, que é uma espécie de acordo que é feito aqui, né? O indivíduo não compareça. Então, a prática nossa não funciona assim, mas nesses casos são condensados vários atos para tentar se abreviar o tempo de trâmite dessas movimentações processuais, né? Isso é bastante interessante, né, professor? O importante também é que a problemática da Lava Jato, né, que é muito interessante. A gente teve aqui no Brasil, recentemente, um site aqui que vaza algumas questões referentes à Lava Jato, de que os procuradores do Ministério Público Federal aqui em Curitiba, que é onde a Lava Jato tem a sua central de operações estabelecida, eles estavam em contato direto com o FBI nos Estados Unidos, compartilhando informações e provas sem passar pelos canais oficiais. E isso, né, gerou uma comoção aqui, uma grande controvérsia. O Conselho Nacional do Ministério Público instaurou uma investigação para averiguar o fato, porque se isso for comprovado, há o grande risco de gerar uma nulidade em vários processos, porque essas informações foram provas aqui que estavam em poder do Ministério Público Federal foram compartilhadas com a FBI e vice-versa, né? Isso é um grande problema, porque, como eu falei, o auxílio direto, se observado apenas sob o ponto de vista da celeridade, ele vai ferir garantias constitucionais, né? Foi a pergunta que a doutora Mirtes fez ali, né? O auxílio direto fere garantias constitucionais? Se ele for observado dentro do aspecto apenas da celeridade da economia processual,
no meu modo de ver, sem dúvida nenhuma que sim, né? A gente tem 5 minutos, professor, até o encerramento aqui, a gente tem um tempo bastante exíguo, né? Infelizmente. Teve uma pergunta aqui do professor Pedro Porto, né? Colega nosso aqui também. Ele especificamente ele fez uma pergunta no seguinte sentido: a previsão do Código de Processo Civil de que o auxílio direto deve respeitar o devido processo legal é suficiente para se preservar a ampla defesa e o contraditório em pedidos de cooperação jurídica para sequestro de bens em matéria penal? Interessante isso, né, professor? Porque essa previsão do CPC, como eu falei, ela se aplica subsidiariamente ao processo penal e subsidiariamente também aos tratados. A gente tem no nosso artigo 3º aqui no CPC, no Código de Processo Penal, que os tratados em matéria internacional, eles têm prevalência sobre as demais regras, né? Enquanto a gente não tem uma legislação processual penal específica. Esse é o problema que nós vivemos aqui, professor. A gente não tem uma lei específica tratando das questões penais, que existe uma problemática toda sensível com relação ao princípio da legalidade, né? E aqui a gente não tem isso, então o CPC ele não pode ser considerado autossuficiente para autorizar o auxílio direto sem tratado especificamente. Então a gente não pode não passar isso por carta rogatória através do regramento do regimento interno do STJ. A gente precisa da carta rogatória nesse caso, e não do auxílio direto especificamente, né? Enfim, professor, eu tenho aqui, tentei abreviar aqui a explicação, a pergunta, né, professor Pedro? Obrigado pela pergunta. E, professor, em 1 ou 2 minutos aí, eu quero te agradecer e foi um prazer e espero poder fazer outras conversas dessa com o senhor. Quando você quiser, eu estou disponível, obviamente, destas problemáticas de cooperação. É um processo que eu acho que a gente ha começado a ter a ideia de cooperação, que os estados não somente podem actuar isolados, como antes, tem a idea de que es un proceso lento, pero, por ejemplo, a problemática dos bens, este tratado entre Argentina y Brasil tiene previsión específica para o recupero dos bens que tienen origen nos delitos y é uma questão que a gente tem que ter claro e que todo e tampouco ter a problemática do direito penal tem muito influência aos princípios da soberania, que eu acho que atualmente estão começando a ser mais grises, mais tênues, em procura de esta consecução de fines comunes a través de la cooperación internacional. É verdade. Professor, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. Vamos combinar outras conversas com... Né? O tempo é curto aqui. A gente poderia falar bastante tempo sobre isso. São assuntos bastante sensíveis, né, professor? Então, sim, agradeço demais o teu tempo, aí, a disposição do seu tempo. E fico à disposição também. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aí. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.